Insights, o podcast do Bradesco. Qualquer grande cidade do mundo pode ter uma frota de 300 a 400 eVTOLs voando, né? Então, quando a gente olha o tamanho total do mercado, 30, 40 mil eVTOLs no mundo todo é algo bastante factível. Porque hoje, nos helicópteros, é tudo muito na voz, né? Voz e comando, né? Você tem um operador, ele fala para o piloto do helicóptero, pode ir para que tal lugar, tem outro helicóptero ali e tal, então é tudo muito na voz. Esse software vai ajudar o DCEA, que é quem faz o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil, a saber exatamente aonde estão esses eVTOLs, para onde eles estão indo, de onde eles saíram, quando eles vão chegar. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. A Eve Air Mobility, listada na Bolsa de Nova York desde 2022 e aqui na B3 desde agosto de 2025, deve ter seus primeiros veículos aéreos urbanos, o eVTOL, a aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, voando aqui no Brasil, em São Paulo, a partir de 2027. Para saber como tudo isso deve funcionar, vamos conversar com Eduardo Couto, CFO da companhia. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com você e com todos aí que acompanham o podcast. Também está conosco Jorge Costa e Silva, Head de Equity Capital Markets do Bradesco BBI. Jorge, bem-vindo de volta ao Insights. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes também dos Insights. É um prazer estar de volta com vocês. Um prazer estar com você, Priscila e Edu. E para quem está nos acompanhando via vídeo, vocês estão vendo aqui, né, um protótipo, uma maquete, uma miniatura, né? Como que a gente pode chamar isso, Eduardo? É uma maquete, só para dar uma ideia do que é o nosso veículo, né? Ele parece, mal comparando, né, uma mistura de um drone com um avião, né? Então a gente vê aqui as asas, mas vê as hélices ali que lembram muito um drone, né? Exato, ele é um veículo que tem uma asa fixa, né? Então ele voa como um avião, mas ele é capaz de pousar e decolar na vertical, como um helicóptero ou um drone. Então é uma mistura dessas duas aeronaves. Muito legal. Bom, a Eve Air Mobility é uma subsidiária da Embraer e a gente conversou já com a Embraer lá atrás, aqui no Insights, há uns 2 anos, quando a eVTOL ainda era apenas um conceito. Depois, na parceria com vocês da Eve, trouxemos um protótipo dentro do nosso Brasil Investment Forum, nosso fórum com investidores brasileiros. E agora, mais recentemente, vocês anunciaram a primeira operação do software aéreo urbano, o Vector. Eduardo, então atualiza pra gente em que fase estamos e quão perto estamos dos testes de voo, né, e da expectativa de começar a produção e entrega desses eVTOLs. eVTOLs. A Eve, a gente listou, né? A gente começou na Bolsa de Nova York há 3 anos atrás, vem desenvolvendo o projeto há quase 5 anos. Nosso projeto é esse veículo, né? Os eVTOLs, que é um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, então ele pousa e decola como se fosse um helicóptero, né, na vertical, pode usar inclusive um heliponto, né, dos mais de 100 helipontos que tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Então ele usa a infraestrutura que os helicópteros usam, porque ele pousa e decola na vertical, mas depois disso ele tem uma asa, e aí ele começa a fazer um voo de cruzeiro, e aí ele voa como se fosse um jato, uma aeronave de asa fixa, né? É totalmente elétrico, ele não tem motor de combustão. 100% elétrico. Bateria. Ele tem as baterias que alimentam os motores elétricos, né? Mas ele não tem motor a combustão, não tem emissão de CO2. Então é um veículo 100% limpo, né? Muito legal. E eu acho que sim, Edu, pegando um pouco do gancho, esse novo conceito, ele acaba afetando, né, o tecido urbano, e acho que até para explicar para os nossos ouvintes, o que é o que a gente fala, né, o sistema de mobilidade urbana, o que é esse conceito e que tipo de veículos que podem operar nisso?
Não, a grande missão da IVE é melhorar a qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades através da melhoria da locomoção das pessoas, né, que a gente chama de mobilidade urbana. Só que a gente tem um veículo aéreo, né, então é a mobilidade aérea urbana, né? Hoje, o único tipo de mobilidade aérea urbana que você consegue fazer são os helicópteros, né? Que, aliás, São Paulo tem, se não me engano, uma das maiores frotas do mundo, né? Sim, São Paulo tem uma frota enorme de helicópteros, são mais de 400 helicópteros. Então, é um mercado muito interessante para a IVE e exatamente por isso a gente quer começar, né? O nosso primeiro cliente com uma ordem já firme, que a gente fala, né? Onde já houve pagamento, depósito, foi aqui na cidade de São Paulo. Então, a ideia da IVE é justamente isso, melhorar esse deslocamento nas grandes cidades do ponto A para o ponto B, né? Hoje, né, se você olha as grandes cidades do mundo, né, São Paulo, mais várias outras, as pessoas perdem, em média, mais de 10 dias por ano paradas no trânsito. Nossa, isso é enlouquecedor. Ainda mais agora nessa época de chuvas, né? Não, assim, as pessoas deveriam gastar esse tempo fazendo outras coisas, né, e não paradas no trânsito. Então, a ideia da IVE é trazer um veículo extremamente seguro, extremamente simples de operar, que seja capaz de transportar 4 passageiros e um piloto, num raio de até 100 quilômetros, né, que cobre as grandes cidades do Brasil e do mundo, para tentar ajudar essa questão da mobilidade urbana. Né? Então, e a ideia, só pegando o gancho, é que faça ponto A e ponto B, ou que faça uma rota, né, um perímetro pré-estabelecido? Então, A, B, C, qual que é? Você acha que vai ser mais... Você começa com determinadas rotas, né? Uma das grandes vantagens do eVTOL, como ele é muito mais silencioso do que o helicóptero, o ruído, né, o barulho, é menos da metade de um helicóptero. Isso permite que ele voe muito mais, um número de rotas muito maior dentro das grandes cidades. Porque qual que é o grande problema do helicóptero, né? O grande problema do helicóptero é que ninguém quer um helicóptero voando em cima da sua casa, né? Porque é muito barulhento. O eVTOL não, o eVTOL ele é extremamente silencioso e isso vai permitir que ele faça rotas mais diretas, né? Hoje aqui na cidade de São Paulo você tem corredores de helicópteros que são basicamente em cima da marginal, porque as pessoas não querem um helicóptero em cima das suas casas, né? O eVTOL muda isso completamente. Porque quando ele está voando em cruzeiro, ele voa com a asa. Então ele é super silencioso, né? E isso então vai permitir muito mais rotas, Legal. Conectar muito mais pontos A, B, C, dando mais liberdade. Ele voa quase que planando, então, quando ele está em cruzeiro? Depois que ele decola, né? Ele tem os motores elétricos na asa, mas esses motores na asa são só para o pouso e para decolagem vertical. Depois que ele decola, ele tem um outro motor atrás, um pusher que a gente fala, que ele liga o pusher, ganha sustentabilidade na asa e inclusive desliga esses rotores da asa e voa como um avião de asa fixa, né? Então, ele é extremamente silencioso quando ele está em cruzeiro, né, que a gente fala. Eduardo, quais tipos de modelos existem atualmente? Você comentou de um modelo que caberiam 4 passageiros e mais um piloto. Esse é o modelo básico? Vocês vão ter alguns modelos maiores em termos de autonomia também? Ou é aquilo que você descreveu? Isso é uma ótima pergunta, porque diferente vamos dizer, da aviação tradicional, né, onde um avião comercial da Embraer, ele nasce e tem toda a sua vida com o número de passageiros definido e com o alcance definido, os eVTOLs eles estão evoluindo muito, né? Porque eles são 100% elétrico e a tecnologia de bateria está evoluindo bastante. Então, da mesma maneira que a gente tem visto no setor automotivo, né? Que os EVs, né? Os carros elétricos, hoje são normal, né, no setor automotivo. Agora a gente está vendo essa eletrificação chegar
no setor aéreo. E aí, como é que chega? Chega com veículos menores, então ele começa com o veículo para 4 passageiros e o piloto, e missões mais curtas, como eu mencionei, missões de até 100 km. Mas à medida que a tecnologia de bateria continua evoluindo, assim como os carros que agora têm 300, 400, 500 milhas aí de autonomia, a gente espera também que esse alcance de 100 km vá crescendo à medida que as baterias vão evoluindo. Tá? E você traçou um paralelo ali entre os veículos elétricos, né, e agora as aeronaves elétricas. Olhando lá para frente, a gente já tem veículos autônomos, né, os self-driving cars. É muita viagem a gente pensar que lá na frente a gente pode ter um eVTOL autônomo? Não, eu diria que é algo bastante possível. O nosso projeto, ele até pensa em algum momento ter o veículo autônomo, né, que não precise do piloto. Isso abriria até espaço para mais 2 passageiros, então a gente iria de 4 para 6 passageiros. O veículo autônomo no céu, vamos dizer assim, ele é até mais simples do que no carro, porque no ar não tem pessoas atravessando a rua, uma bola, então a tecnologia já está lá. Obviamente você tem um desafio de aceitação, então a gente começa com um veículo com o piloto, 4 passageiros, 100 quilômetros, isso vai evoluindo, vai aumentando o alcance e em algum momento, né, depois que as pessoas estiverem acostumadas com esses veículos, quem sabe a gente realmente vá para um veículo 100% autônomo, sem o piloto, pelo menos não dentro do veículo. Você pode até ter um piloto que fica numa estação fixa, né, em terra. E acho que até para contextualizar um pouco para os ouvintes, né, a gente fez aquela emissão, como eu estava mencionando no começo, 230 milhões de dólares. O Bradesco coordenou aí junto com a IVE, que foi uma emissão diferente, né? Porque a gente fez um direct listing na Bolsa de Nova York, né? Com a criação de uma BDR aqui, para a entrada também do BNDES. E nessa operação a gente teve dezenas aí de investidores brasileiros, estrangeiros, acho que foi, enfim, bastante exitosa. Atravessamos a dificuldade aí do tarifaço do Trump, fizemos logo ali na sequência. Eu acho que conta um pouquinho pra gente, assim, Edu, como é que tá agora com o cheque, né, no caixa, qual que é o uso dos recursos, o que estão imaginando usar, como é que vai ser deployed aí esses recursos? A gente fez essa transação, né, levantamos 230 milhões de dólares agora em agosto, foi uma transação muito interessante, né, de equity, ações, né, uma operação muito bacana porque a gente agora trouxe a IVE para a Bolsa de São Paulo, né? A gente é listado desde 2022 na Bolsa de Nova York, mas é um projeto que está sendo desenvolvido aqui no Brasil por engenheiros brasileiros, né? Engenheiros tanto da IVE como da Embraer, principalmente em São José dos Campos. Então, é um orgulho nacional, né? E a gente tinha esse desejo de trazer a listagem para a Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Com essa operação, a gente também trouxe o BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil, e começamos a listagem desde o final de agosto. A gente está listado na B3, né, com o símbolo EVEB31. Qualquer investidor, né, os investidores brasileiros agora podem adquirir, ser nossos sócios. Então foi uma operação que foi muito gratificante para a IVE, realmente de permitir aos brasileiros que gostam da Embraer, que gostam de eletrificação, que agora possam ser acionistas do veículo elétrico do futuro, né? Então, uma operação muito bem sucedida, levantamos esses 230 milhões de dólares, temos agora por volta de 550 milhões de dólares em liquidez, né, entre dinheiro e alguns financiamentos. Esse dinheiro nos permite avançar nos próximos 2 anos. A IVE está realmente num momento muito especial do seu projeto. A gente deve começar a voar o nosso protótipo em breve, aí as pessoas vão ver aquele veículo voando e realmente fica muito mais fácil entender, mas a gente está com uma posição assim super confortável
e temos aí recursos para chegar na certificação esperada aí para o final de 2027, quando a gente obtém a certificação das autoridades brasileiras e americanas e começa a entregar o veículo tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E já tem uma estimativa, a partir da obtenção da certificação, já tem uma estimativa, vamos dizer assim, de primeiros pedidos, né, de quantos veículos seriam entregues? E já que a gente está falando de números, tem alguma estimativa do custo final, né, do veículo típico, né, desse de 6 tripulantes, vamos dizer assim? E quanto que isso representa em termos de quanto que ele vai tirar, por exemplo, do mercado de helicópteros, né? A ideia aqui é ser um substituto para o helicóptero, ou você imagina que você vai aumentar o mercado endereçável, você vai ter mais passageiros, né, mais consumidores entrando para usar esse tipo de transporte? A gente acredita que a IVE ela vai adicionar, né, passageiros, né? A gente vai trazer pessoas para esse setor, porque, como eu falei, o helicóptero tem muitas restrições, tem muitos desafios de ruído, desafios é uma máquina muito complexa, dá muito problema. Então a gente acredita que a IVE não é um competidor do helicóptero, ela vem realmente para, como eu falei, melhorar a questão da mobilidade urbana, porque ela permite voar muito mais, um voo silencioso, extremamente seguro, e isso a gente está vendo nos pedidos, né, no interesse de operadores, né? A IVE ela tem a maior carteira de pedidos, né, de clientes entre todas as empresas que estão desenvolvendo os eVTOLs. A gente tem quase 3.000 pedidos, 2.800 pedidos, aí você fala, poxa, mas quem que quer operar, né, esses eVTOLs? Você tem várias diferentes pockets que estão interessados. Você tem, obviamente, os operadores de helicóptero, né? Porque eles estão vendo que você está vindo com um veículo que é mais silencioso, que tem um custo de operação menor, que tem um nível de segurança comparado à aviação comercial. Então, que tem várias coisas super interessantes. Então, eles estão super interessados em participar dessa eletrificação do negócio deles, que hoje é voar helicópteros. Então, um tipo de cliente, né, que a gente vê e que tem colocado ordens são os operadores de helicóptero. Além disso, você tem outros, como as companhias aéreas, né? Hoje, as companhias aéreas, você pega um voo em Nova York e você mora aqui em São Paulo, né? Então você pega, ele te traz de Nova York para São Paulo, ou se você mora, por exemplo, em Belo Horizonte, você chega em São Paulo, troca de avião e vai para Belo Horizonte num jato menor, né? Só que as companhias aéreas hoje elas fazem esse trecho longo, né, que a gente chama, né, que é o voo internacional, e a rota regional. Com o eVTOL, eles vão fazer o que a gente chama de door to door, né? A pessoa vai sair do hotel dela lá em Manhattan, vamos dizer que ele está lá na ilha de Manhattan, em Nova York, vai fazer o shuttle, né, para o aeroporto, aquele deslocamento para o aeroporto ela já faz no eVTOL, depois pega o voo internacional, pousa em São Paulo, pega o voo regional para Belo Horizonte, por exemplo, em Confins, que é um aeroporto super longe, né, do centro de Belo Horizonte, acho que o Jorge conhece. E aí, de Confins, você pega um eVTOL que vai te deixar na Pampulha, no centro de Belo Horizonte, em algum lugar. Então, as companhias aéreas também são interessadas nos eVTOLs, porque, como eu falei, vai dar esse porta a porta, né, que a gente fala, de permitir fazer a última milha, né, que é o last mile que eles falam, que hoje a pessoa tem que fazer de táxi ou de outro meio de transporte. E que às vezes esse last mile demora tanto quanto o trecho interno. De Confins aí o exemplo. Não vejo a hora de poder ser um usuário aí. Às vezes Guarulhos também, né? Choveu, alagou a marginal. Guarulhos e você faz Rio, Guarulhos em 40 minutos. Aí você chega em Guarulhos, demora 3 horas para chegar na sua casa, né? Então é isso. E Edu, comentando assim um pouquinho sobre o tamanho do mercado, né? Tem dados que apontam que pode ser um mercado que chegue aí cifras muito grandes, $1 trilhão de investimento até 2040.
E você até comentou, né, um pouco do planejamento de caixa de vocês, os próximos 2 anos, mas você acha que assim, esses recursos todos, eles precisam ser colocados mais em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, vai ser no próprio no próprio eVTOL, ou precisa mais infraestrutura, né, operador, controle? E também compreende um pouquinho assim, a gente precisa do governo nessa equação, ou vai ser só iniciativa privada? Os nossos recursos, como eu mencionei, a gente tem 550 milhões de dólares de capital, vamos dizer assim. Os nossos recursos são para o desenvolvimento do eVTOL, né? Hoje temos 800 engenheiros na Embraer trabalhando no projeto do eVTOL para conseguir a certificação, né, até o final de 2027, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Temos mais 200 pessoas. Então hoje temos 1.000 pessoas, 1.000 engenheiros altamente qualificados, né, bem remunerados, trabalhando no projeto do eVTOL. Então, eu diria que a maioria dos nossos recursos estão dedicadas a esse desenvolvimento nos próximos 2 anos. Mas você está certo, Jorge, porque é mais do que o veículo, né? Então você precisa, por exemplo, que as autoridades, a gente trabalha muito com a ANAC, né, que é quem faz a certificação, né, a autoridade certificadora aqui no Brasil. Eles Agência Nacional de Aviação Civil. Eles que lideram a certificação, né, eles que aprovam a certificação, eles estão super engajados, né? O presidente da ANAC, há menos de um mês, esteve lá na IVE visitando. O projeto do eVTOL é uma prioridade dentro da ANAC, né, dado a descarbonização, a mobilidade urbana, todos esses pontos aqui que a gente está conversando. Mas também tem outros desafios, tem infraestrutura. Inicialmente, a gente vai usar a infraestrutura do helicóptero, né? Como eu falei, o eVTOL ele consegue pousar e decolar no heliponto, né? Então, a cidade de São Paulo tem mais de 100 helipontos espalhados pela cidade. A gente consegue usar a grande totalidade ou a maior parte desses helipontos. Mas o nosso veículo é elétrico, né? Então vai precisar ter um investimento nos recarregadores, né? Nos chargers. A gente tem várias empresas de energia que fornecem carregadores para veículos, para automóveis. Não é muito diferente, tá? O carregador do eVTOL não vai ser muito diferente. Obviamente, são baterias maiores, é um veículo maior, mas a gente já está em contato com esses parceiros para permitir esse recarregamento. Mas, basicamente, é isso, né? Treinar os pilotos, ter os operadores, a infraestrutura e começar a operar. Esse mercado ele tem um potencial enorme. Qualquer grande cidade do mundo pode ter uma frota de 300 a 400 eVTOLs voando, né? Então, quando a gente olha o tamanho total do mercado, 30, 40 mil eVTOLs no mundo todo é algo bastante factível. Mas, obviamente, tem um tempo, né? Acho que ninguém na IVE tem dúvida de que esse mercado chegou para ficar, né? A eletrificação é uma realidade e precisa se resolver o problema da mobilidade, ajudar, né? É um mercado muito grande. Agora a questão é a velocidade que a gente vai conseguir escalar esses veículos nas grandes cidades. Eduardo, como esse mercado, né, de mobilidade aérea urbana já é baseado em veículos elétricos, então ela já nasce com uma pegada de carbono muito menor, né? Mas e o impacto do descarte das baterias, que também é um tema que aparece quando a gente fala dos veículos elétricos também? Isso ainda é um tema para vocês? A questão das baterias é um ponto, né, que existe hoje nos carros elétricos e existirá em qualquer veículo 100% elétrico, né? Então os nossos eVTOLs, eles não emitem gás carbono, né, CO2, então são 100% elétrico, mas você precisa, um pouco diferente do carro, né, porque o carro você compra e você fica com aquela bateria durante uma boa parte da vida do carro, né? Nos eVTOLs, por causa do nível de segurança, né, de você estar falando de um veículo aéreo... A vida útil é menor? A vida útil da bateria a gente espera entre 1 a 2 anos. Então, uma vez a cada 1 ou 2 anos, você tem que ir lá e trocar
a bateria. Só que são baterias que não estão no nível de segurança da aviação, mas são ótimas para várias outras coisas, né? Você pode, inclusive, reciclar essas próprias baterias e voltar. Você pode fazer esses bancos de energia, né, para shoppings, para aeroportos, para vários lugares. Então, o que a gente chama de segunda vida da bateria, no caso dos eVTOLs, é muito forte, porque a qualidade daquelas células, a qualidade daquela bateria que está sendo trocada ainda é muito boa. Então tem ali uma economia circular com a bateria. Tem. A gente tem conversado muito com o nosso fabricante, né? A gente tem um fornecedor de baterias, que é a BAE, é uma empresa americana e do Reino Unido. E eles fazem essa reciclagem, eles pegam as baterias, mas como eu falei, é um negócio até interessante essa questão de reciclagem da bateria. Mas tem uma vantagem dos eVTOLs, é que a gente está assim, quando você compara com o setor automotivo, né, os volumes no setor automotivo são enormes, né? Aqui a gente está falando de algumas centenas de eVTOLs, chegando aí a alguns milhares, mas então os volumes são muito menores, né? Então essa questão, a gente acredita que a segunda vida, realmente colocar ou reciclar é muito mais fácil aqui no caso dos eVTOLs. E aí a vida útil do veículo em si? Aí a vida útil, o esqueleto dele, vamos dizer assim, aí dura muitos anos, 15, 20 anos. Ele tem uma vida como se fosse uma aeronave aí normal. E só pegando também o gancho da bateria, né, falando de autonomia, se não me engano você falou por volta de 100 quilômetros, me corrija se não for isso, mas existe algum sonho grande, assim, um próximo passo, onde você vê, não sei se é possível, tá, aqui meu desconhecimento aí da parte técnica, mas fazer alguma autonomia maior, né, cruzar países ou algo do tipo, ou a ideia é que sempre fique contido num raio menor? Olha, Jorge, a gente tem uma visão que, como eu falei, as baterias vão evoluir, né? Então é provável que esse alcance de 100 quilômetros, ao longo dos anos, eu diria nem tantos anos assim, que ele aumente, né? Vai, não sei, 120, 150, mas a gente acredita que não precisa, os 100 quilômetros já é suficiente. Talvez algumas rotas, né? Se você está indo, não sei, para sua casa de campo, se você está indo para a praia aqui, né? Para Ubatuba, seja lá onde for, talvez você precise de mais uns 10, 20 quilômetros. Então, se fosse, em vez de 100, 120, seria um pouco melhor, mas as missões urbanas ele já cobre, porque se você começa a pensar em viagens muito mais longas, aí já faz muito mais sentido você pegar o eVTOL e ir para o aeroporto, e aí do aeroporto você vai para o Rio, para Belo Horizonte, né? Que aí você vai voar 10 mil pés, um veículo pressurizado e tudo mais, muito mais rápido. Então o eVTOL, né, e essa eletrificação começa com os veículos menores e na mobilidade urbana, porque se for para fazer a mobilidade regional, eu acho que as pessoas já têm opções interessantes e competitivas até em termos de custo. Perfeito. Mas até pensando aqui para fazer talvez alguns trajetos mais longos, eu ia até te perguntar sobre recarga, né? Porque hoje é comum a gente já ver postos de gasolina ali com estações para recarregar os carros, né? Então, isso é um plano futuro para o eVTOL, de ter estações de recarga para eVTOLs? E como que eles estariam integrados aqui na malha urbana? Inicialmente, né, os eVTOLs, né, os nossos veículos, eles vão ter operadores, né? Então, ele vai ser como se fosse uma companhia aérea, um operador de helicóptero. Então, você tem uma empresa que opera, né, e cuida de toda essa parte do recarregamento, né, das rotas. Então é diferente de um veículo que a pessoa compra e vai carregando. Está circulando livremente. Então um B2B, né? Você vai ter, o cara vende uma passagem, as pessoas compram aquela passagem, você tem um operador. Então a gente vende os veículos, né? A gente que é uma empresa, produz, fabrica e vende os veículos para um operador que é uma outra empresa, né? B2B.
Claro, assim como tem, por exemplo, na aviação executiva, até na aviação geral, tem pessoas que são pilotos, tem pessoas que têm os seus próprios veículos e tal. Então pode ter alguns indivíduos que são donos, serão donos de um eVTOL, mas isso eu diria vai ser a minoria. A maioria realmente vão ser operações de empresas que vendem passagem, as pessoas compram a passagem, como fazem de ônibus, metrô, avião. Acho que só pegando esse gancho, você já tem alguma estimativa, só para até te contextualizar como funcionará, né, o ecossistema, de que é uma tarifa média, o que seria custo dessa alternativa versus outras opções? Obviamente que à medida que o business for escalando, né, e você tiver mais veículos, mais viagens, a tarifa vai se reduzindo, né? Então, inicialmente ele começa com o transporte, vamos dizer, mais premium. Depende muito também da cidade, né? Mas se você pensa nos Estados Unidos, por exemplo, né? Se você chega no aeroporto JFK e você está indo para Manhattan, se você pegar um Uber Black hoje lá, muitas vezes você vai pagar 250 mais de 200, com certeza mais de 200. Paga uma coisa muito alta, né? Então, para esse tipo de transporte, hoje o eVTOL já é competitivo, tá? Então, hoje a gente já conseguiria inicialmente cobrar o que cobra esse Uber Black em Nova York e o operador faria dinheiro, né? Obviamente, quando você traz para a realidade de outros países, $200 é bastante dinheiro, né? Mas também em determinados países o custo de operação também é menor, porque, né, você não tem aquele mesmo custo de handling, ou piloto não custa tanto, né, o custo de vida em geral é menor. Combustível, né? Combustível também, combustível. como a gente não... se você compara o custo da energia com o custo, por exemplo, de um helicóptero, é muito menor. Muito menor. Tá? Então, assim, a gente acha que é um caminho, tá, para ser escalável para pessoas, né, mais ser affordable, né? Mas tem um caminho, vai ter uma jornada, como os carros elétricos também. No começo eram mais caros e cada vez mais estão barateando. Eduardo, com a entrada dos eVTOLs, deve existir algum controle ali, um microcontrole, no sentido de tráfego aéreo integrado a outros sistemas de controle, né, com a instalação, por exemplo, de vertiportos, né, que é o nome do aeroporto específico para esses veículos, né, que eVTOL quer dizer Electric Vehicle Vertical Takeoff or Landing, né? Então teria esses aeroportos específicos, né, com várias divisões para descida desses veículos e também para o desembarque de passageiros? Não, essa é uma pergunta boa. A Eve, né, a nossa empresa, a gente está desenvolvendo o veículo, né, e a gente fala muito do veículo, né, para os passageiros e 100 km e tal, mas a gente também está desenvolvendo um software de controle de tráfego aéreo para ajudar, né, os operadores que fazem esse controle hoje dos helicópteros, junto com os aviões comerciais, né, porque se você imagina, você começa a ter algumas centenas de eVTOLs voando nas grandes cidades, você precisa ter um controle de tráfego aéreo mais robusto. Então, senão vai ficar igual o desenho dos jets, com aquela bagunça no céu. Preciso que tudo seja operado na segurança, né? O que a gente fala na Eve, na Embraer, segurança acima de tudo, né? Esse é o Vector? Esse é o Vector, que é o software. Então a gente está desenvolvendo um software específico para fazer o controle de tráfego aéreo dos eVTOLs, né? Porque aí o operador... porque hoje nos helicópteros é tudo muito na voz, né? Voz e comando, né? Você tem um operador, ele fala para o piloto do aeroporto, pode ir para que tal lugar, tem outro helicóptero ali e tal, então é tudo muito na voz. Esse software vai ajudar o DSEA, que é quem faz o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil, a saber exatamente aonde estão esses eVTOLs, para onde eles estão indo, de onde eles saíram, quando eles vão chegar, para que realmente você tenha capacidade de escalar esse business. Então, esse software, né, que é o Vector, que a Eve está desenvolvendo também, né, às vezes as pessoas não sabem, mas a Embraer, ela também não faz só
aeronaves, né, comerciais. Todo o controle de tráfego aéreo do Brasil são softwares da Embraer. Então, a Embraer também está desenvolvendo para a IVE os softwares que vão controlar o tráfego aéreo dos eVTOLs, tá? Então, é uma preocupação grande da gente. E aí você quase que cria profissões novas também, porque tanto o operador de tráfego vai ter que, né? É um veículo novo, é uma modalidade nova. E assim como os pilotos também, né? Vai ter que ter um treinamento aí de... Pilotos, você precisa ser um piloto, né? Seja de helicóptero, ou um piloto de aviação geral, de aviação comercial. E aí você vai fazer um treinamento de algumas horas, né? Em simuladores, para ser um piloto de eVTOL. Mas a grande vantagem do nosso veículo é que ele é super simples de operar. Ele não tem pedais, né? Helicóptero é uma aeronave extremamente complexa. O nosso eVTOL ele tem apenas um joystick aqui do lado, né? Então, se você mexe para a direita, ele vai para a direita, para baixo ele vai para cima ele desce, e aqui tem um botão onde você consegue acelerar e desacelerar. Então, você tem... Do jeito que você está falando, parece que até eu conseguiria pilotar isso. Ele é super simples de operar, então a gente acha que esse treinamento vai ser um dos grandes objetivos, né, do eVTOL também, é reduzir o workload do piloto, né? Ser algo realmente bastante simples de operar. E seguro, né? Claro. Você comentou uma coisa interessante, né? O quanto que a Embraer tem essa parceria com o governo e contribui para o desenvolvimento da tecnologia do Brasil. E você falou também antes que está em discussões avançadas já com a ANAC, é 27, se eu não me engano, né? A expectativa da certificação, está logo ali. Né? Tomara que a gente tenha logo o primeiro eVTOL da IVE. Mas falando aqui mais de governo também, assim, existe alguma contrapartida ou alguma coisa em conjunto que a IVE tem que fazer ou está fazendo com o governo, com o Ministério de Defesa? Acho que mais por curiosidade aqui nossa, para saber como é que funciona essa parceria, se é que ela existe. O governo ele apoia a IVE em diferentes, eu diria, instâncias, né? Tem toda essa parte da certificação, né, através da ANAC, onde o governo é fundamental para que a gente consiga certificar o nosso eVTOL para poder começar a entregar ele. Tem toda essa parte do controle de tráfego aéreo, que também é feita pelo DCEA, que também é uma autoridade do governo, que controla todas as aeronaves que estão voando. Temos também o BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento, que é agora um acionista da companhia e que tem dado financiamentos de longo prazo para a gente, porque a gente é uma empresa nova, pré-operacional, né, ainda não estamos entregando os veículos, então a gente precisa de financiamentos longos, né, de 12... Project Finance. Exatamente, então o BNDES também ajuda, o Ministério da Defesa... a gente acha que em algum momento a gente pode ter aplicações para defesa também, mas acho que isso um pouco mais para frente. Então tem várias, eu diria, instâncias que o governo é fundamental, mas acho que aqui no Brasil, né, dado todo esse legado da Embraer aí de mais de 50 anos, produzindo, certificando, acho que o governo entende bem a necessidade do apoio. Acho que todos, né, os brasileiros em geral têm um orgulho muito grande da Embraer, da tecnologia e tudo mais. Então a gente tem tido muito apoio. Legal, tá bom? Bacana. E, Eduardo, o sistema no Brasil deve imitar o da FAA, né, que é o órgão americano, né, Federal Aviation Agency, e o gerenciador Vector, que é da empresa Revel, como ele funciona? Então, a certificação que a gente vai fazer no Brasil, né, para poder começar a entregar os eVTOLs, as nossas aeronaves aqui no Brasil, é um trabalho da ANAC, mas é um trabalho que também é feito em conjunto com a autoridade americana de certificação, que é o FAA. Então, o objetivo da IVE é, ao final aí de 2027, conseguir a autorização, né, que a gente chama de certificação, para entregar os veículos para operadores brasileiros e operadores americanos. Então, a ANAC, que é a autoridade certificadora brasileira, ela tem um acordo bilateral, ela trabalha quase que a quatro mãos junto com o FAA. Isso já aconteceu em outros projetos da Embraer, porque aí quando você consegue a certificação no Brasil, ao mesmo tempo você consegue no Brasil
e nos Estados Unidos, tá? É isso que a gente quer. E você imagina, se eu falando de mercado, algum outro mercado que não Brasil e Estados Unidos para fornecer esses eVTOLs? Assim, a gente consegue expandir isso globalmente, igual a Embraer? Com certeza. A gente tem interesse em diversas regiões, a gente vê interesse na Europa. Um dos grandes desafios do helicóptero na Europa é o ruído, né? Lembra que o eVTOL é menos da metade, né, do ruído do helicóptero. Então a gente acha que tem espaço para maior aceitação dos nossos veículos elétricos na Europa. Austrália também, a gente tem vários clientes lá interessados, Japão, Oriente Médio, Arábia Saudita. Então, o mercado é enorme. O desafio é aquilo que eu falei, né? Realmente ir escalando isso, porque não é só produzir, entregar o veículo e falar para o operador, agora você se vira aí, né? A IVE, a gente também provê o serviço e o suporte, né? Teve um problema, está aqui sua peça. Preciso fazer uma manutenção, a gente vai lá e faz. Então você precisa, principalmente no começo, quase que caminhar lado a lado com o operador, provendo esse serviço de suporte para garantir que ele tenha uma operação tranquila, né? Então isso é importante. Eduardo, eu queria que vocês falassem um pouquinho também da Revo, né, como a gente fala aqui, que é uma empresa, né, de mobilidade aérea urbana, que é cliente de vocês, né, que vai passar a operar o eVTOL. Isso. A Revo, né, é um operador de helicópteros aqui em São Paulo. Eles têm feito exatamente o tipo de missão que a gente quer fazer com o eVTOL, né, que é a mobilidade urbana, só que hoje eles usam helicópteros, né? Então eles conectam aqui a região da Faria Lima, ao aeroporto de Guarulhos, também voam daqui para o Alphaville. Eu já ouvi eles sendo chamados de Uber de helicóptero. Eles já estão indo, acho que, para o 5º helicóptero já, fazem mais de 10 voos por dia. Então, eles assinaram um pedido, né, para comprar os eVTOLs, né, os nossos veículos, para que eles possam usar nessas rotas, que é para poder conectar pessoas que estão hoje saindo aqui, né, da Zona Sul, de São Paulo, e querem ir para o aeroporto de Guarulhos, para que elas possam fazer uma rota de 10 minutos no eVTOL, né, um voo super rápido, em vez de demorar, às vezes, 2, 3 horas. Então, eles têm como eu falei, um perfil que é exatamente aquele que a gente quer replicar em várias cidades do mundo, que é a mobilidade urbana aérea, né, nas grandes cidades. Muito bom, Eduardo. Agora eu queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes do Insights um pouco da sua história, né, da sua trajetória. Conta um pouco como é que você desenvolveu sua carreira até chegar aí A minha trajetória, né, eu sou diretor financeiro, né, sou CFO, mas eu sou engenheiro de formação, né? Então a minha carreira foi, diria assim, um pouco diferente, porque eu me formei em engenharia no ITA, que é São José dos Campos, ao lado da Embraer, né, onde temos aí o desenvolvimento de todos os aviões, mas fui trabalhar no mercado financeiro, né? Trabalhei em alguns bancos, né, ao longo de 15 anos, e por volta de 11 anos atrás surgiu a oportunidade de ir trabalhar na Embraer, obviamente na parte financeira, né, que foi aquilo que eu construí minha carreira, mas foi uma volta às suas origens. Às origens, exatamente. Então eu tenho vários colegas, amigos que formaram lá comigo no ITA e que são engenheiros de desenvolvimento hoje na Embraer. Então para mim foi um prazer enorme poder resgatar, né, essa história de aeronáutica, de aviação, da época de faculdade, e tornar isso uma carreira. Então eu diria que não tem lugar melhor, na minha opinião, para trabalhar do que na IVE e no Grupo Embraer. Legal, então você deu a volta completa, né? Voltou para São José dos Campos. Exatamente. Muito bem. Bom, a gente está encerrando a nossa conversa e, como já é tradicional aqui no Insights, a gente vai pedir aos nossos convidados as dicas culturais. Então, começando por você, Eduardo, o que você compartilha aqui de dicas com os nossos ouvintes? Olha, eu como tenho esse perfil aí da aviação, né?
Às vezes as pessoas não conhecem a história da aviação no Brasil, né? O Brasil tem uma história que é muito linda, Sim. que começou lá atrás com Santos Dumont e que depois com o Marechal Casimiro Montenegro, que criou o ITA, tentando replicar a história do MIT, né? Ele foi para o MIT, viu o que estava sendo feito lá nos Estados Unidos e falou, poxa, por que eu não posso criar um MIT no Brasil? E criou o ITA, e aí depois do ITA veio o Dr. Osiris Silva, que fundou a Embraer, né, no final da década de 60. Então uma dica seria, acho que as pessoas procurarem, tem diversos livros, diversas literaturas super interessantes sobre como que o Brasil, né, diria até um pouco improvável, como um país que tem diversas vocações, né, mas quando você pensa em aeronáutica, né, você muitas vezes pensa nos Estados Unidos, na Europa, como que o Brasil conseguiu criar a sua história no setor aeronáutico. A Embraer pode ser visitada ali em São José? Com certeza. Tem um museu de aviação, não tem? Tem um museu lindo, a Embraer tem visitas guiadas. Eu realmente encorajo as pessoas a conhecerem um pouco mais dessa história que tanto nos orgulha. Muito bacana. Bacana mesmo. E Jorge, o que você vai compartilhar hoje? Poxa, eu acho que até fazendo o link, né, da última vez que eu estava aqui, junto com o Ariel, CFO do Madeiro, ele recomendou um livro, né, que chama Meta, do Goldratt, esse livro, que ele conta uma narrativa sobre um cara de uma fábrica que precisa turnaround da fábrica, você deixar ela mais eficiente. Ele vai dando uma aula de gestão empresarial, de produção. Eu também sou engenheiro, fiz engenharia de produção, então acabou conectando muito. Eu peguei a dica dele, li o livro, acabei de terminar agora, semana passada. Deixo aqui essa dica para todos. A Meta chama o livro, muito bacana. Bom, você realmente foi influenciado por uma dica do Insights, foi lá e fez a lição de casa. Muito bacana. Muito bom. Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Eduardo Couto, CFO da Eve Air Mobility. Eduardo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Queria agradecer também o Jorge Costa e Silva, Head de Equity Capital Markets do Bradesco BBI. Jorge, obrigada. Muito obrigado por vocês. E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau!